Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, uma das organizadoras do CSX Week. E hoje nós vamos conversar com a consultora, mentora, palestrante Euri. Tudo bem, Euri? Tudo bom, Camila? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse evento que vai ser o maior de Customer Experience e Customer Success, aí 7 dias corridos. Muito obrigado pelo convite. Não poderíamos deixar de ter você nesse evento. Eu que gostaria de agradecer por você ter aceitado. Eu sei quanto a sua agenda é uma correria e muito obrigada por fazer parte dessa equipe. Euri, a gente está querendo conhecer um pouquinho mais dos palestrantes. Então a nossa primeira pergunta para todo mundo é: como é que você se define? Eu comecei minha trajetória, já tenho 22, vou fazer 23 anos já. Nasci dentro de um contact center praticamente, então alguns familiares também são dessa área. E sempre fui completamente apaixonada por atendimento ao consumidor. E na trajetória da minha carreira, eu procurei passar por várias áreas para que eu pudesse ter uma visão 360 graus do negócio. Então, comecei na área operacional, fui para a área de planejamento estratégico, projetos, TI, transformação digital. Comecei a cargos de diretoria e posteriormente agora em alguns conselhos administrativos, como você falou, em mentorias. Em paralelo, já há 4 anos, eu atuo com uma consultoria. No começo, eu atuava consultoria e desafios profissionais convencionais em paralelo, mas chegou um momento que ficou insustentável as duas lojinhas, equilibrar 2 lojinhas, mais o CF e mais começando a escrever para blogs e jornais. Então, na verdade, era equilibrar 4 pratinhos, mais ser mãe, mais ter uma vida, não estava fechando em 24 horas, eu precisei escolher algumas coisas e eu escolhi ficar só com a consultoria, mais os blogs, mais o CF, mais sendo mãe e mulher ao mesmo tempo, né? Então, pelo menos eu abri mão de uma coisa para galgar tudo isso. Então, em paralelo, hoje eu escrevo também para 8 blogs, sendo 2 jornais, que é o Jornal 4.0 e o Jornal do Portal R7, como colunista, e assino os conteúdos de Customer Experience e Customer Success, e também faço parte agora, desde o começo do ano, da rede de inovadores, da Record News, também assinando como comentarista nas trilhas de transformação digital, Customer Experience e Customer Success. Abri mão de uma coisinha e peguei mais outras 2, mas tudo bem, a gente equilibra vários pratinhos muito felizes. Sai, que coisa boa! Pelo que você falou, são muitas coisas que você se envolve. Conta pra gente qual é a estratégia que você utiliza para conseguir dar conta de tudo. Primeira coisa é amor pelo que fazemos, muito, muito amor e dedicação. E o segundo ponto é uma questão de organização e metodologia. Sem organização e metas e foco, é impossível, de fato, equilibrar tantos pratinhos. Então, eu tenho uma rotina extremamente organizada, acordo muito cedo, então, geralmente eu acordo entre 5, 5 e meia, todos os dias, então eu acordo muito cedo e durmo muito tarde, porque quase todas as noites elas estão ocupadas com mentorias ou aulas à noite para alguns executivos. Então, geralmente, eu termino as aulas em torno de 9h30, 10, 10h30, e aí, né, janta e faz tudo o que tem que fazer. Então, é uma rotina bastante intensa, de fato, mas muito bem organizada. Eu já trabalho em termos de home office há algum tempo. Antes da pandemia, com uma questão de viagens, né, a alta rotatividade de viagens era alta, agora já não tanto. Em janeiro foram 18 voos, que a gente falei, esse ano eu bato o recorde, se não fosse o Covid, acho que eu bati o recorde de voos. Em janeiro foram 18, em fevereiro foram 9, até que parou, né, a gente está todo mundo remoto aqui pela consultoria desde o dia 16 de fevereiro, então já tem um bom tempinho que estamos trabalhando a remoto, sem viagens. Mas é uma rotina extremamente drivada em cima de organização, meta, horário para cada uma das coisas e com foco, né? Isso é muito importante, ter foco aonde queremos chegar, foco no propósito e na essência que desejamos. Então, eu tenho os meus planos para daqui 1 ano, 2 anos. A gente não consegue hoje mais fazer planos para daqui 5 e 10 anos, a gente até faço, mas a gente tem uma série de
intervenções externas que às vezes atrapalhem, mas eu sei muito bem aonde eu quero chegar e para isso eu preciso de uma dedicação muito grande. Olha, fica a dica, viu? Organização, planejamento é a alma do negócio. Euri, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar essa sua consultoria, quando é que deu um estalo na sua cabeça, não, eu vou fazer uma consultoria e, enfim, e botar lá pra frente e ser esse sucesso que ela é hoje. A consultoria, ela nasceu, a ideia, ela foi um pouco orgânica e por demanda, né? Eu comecei a fazer algumas ações de consultoria já em 2009 e em 2010, então já tem um bom tempo. Só que eu até então estava conciliando com as outras coisas e me preparando. Então foi um tempo também de preparação antes da virada da chave. Então, cursos, treinamentos e etc. E a gente também sabe que existem momentos certos para determinadas coisas. Então, a primeira consultoria que eu realizei foi uma consultoria de gestão médica, de jornada do paciente para um grupo de clínicas, né? Na época eu estava numa instituição de saúde, conhecia uma boa parte dos diretores já dos hospitais e um deles abriu uma rede de clínicas e pediu-me como que eu faço um acolhimento do paciente muito bem humanizado, porque eu não quero ser extremamente um consultório tradicional, onde todo mundo chega, assina e vai embora. Eu quero algo a mais, eu quero um trato diferenciado com esse paciente. Né? E isso não na esfera médica, isso na esfera de acolhimento, de fato, me ajuda a fazer isso. Então, isso aconteceu lá em 2009, em 2010, e aí uma coisa foi puxando a outra. E até que falei, bom, eu preciso começar a me preparar para isso. As coisas não acontecem da noite para o dia e nem nada cai do céu. A gente precisa estudar, investir e tudo mais. E aí eu comecei a me capacitar e investir e as coisas foram acontecendo organicamente. Não foi um estralo da noite para o dia, foi uma preparação de vários anos e organicamente as coisas foram acontecendo e eu sou do tipo de pessoa que dificilmente eu falo não, né? Então, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer, e aí eu tenho esse meu desafio próprio de chegar aonde eu quero, por isso que eu equilibro vários pratinhos, mas com muito amor, com muito empenho, né? A família já está mais do que acostumada, tenho uma família que faz um sustento muito forte desse sonho, então isso ajuda muito, e amigos próximos também, né? Então, a rede de apoio que foi construída ao longo desse tempo também foi fundamental para isso. Então, tudo colaborou, né? Empenho, propósito, metodologia, família, estudo, e as coisas foram acontecendo. Euri, tem uma pergunta que eu estou fazendo para todos os nossos palestrantes que estão aqui comigo. O que o cliente significa para você? Hoje o cliente, ele é o ponto de tudo, ele é o fundamento pelo qual a empresa existe. Não existe nenhuma empresa que não precise daquele consumidor. Ele precisa dela para simplesmente existir. Se ele vai ou não colocar ele no centro, depende da estratégia do corpo de direção de cada uma das empresas. Porém, ele é a existência de tudo. Quanto mais as empresas entendem a importância de colocar o cliente no centro da sua estratégia, de valorizar os clientes que são promotores, entender por que eles são apaixonados pela sua marca, para que esta estratégia ele consiga replicar para os demais e entender as necessidades de cada um dos seus consumidores, mapeando persona, mapeando jornada, drivando de fato que o seu produto entregue a solução para o cliente certo, no momento certo, ele vai conseguir ter mais sucesso. Mas o cliente hoje, ele é o centro de qualquer companhia que deseja fazer sucesso, entregar receita e continuar ainda mais nesse cenário agora que a gente entende que o consumidor, ele está muito mais exigente. Eu estou terminando uma pesquisa agora, já estamos com 2.500 respostas, já perguntando qual é o nível de paciência do consumidor agora pós-Covid, né, após a entrada da quarentena, como está o bem-estar dele, como está o bem-estar do colaborador,
e essa é uma tendência que a gente não tem certeza ainda se ela vai ser estatisticamente válida daqui a 6 meses, ou se é um comportamento exatamente deste momento. A gente vai saber isso um pouco mais para frente, o que é de fato o novo normal, mas um fato é, o consumidor hoje, em pandemia, ele está mais exigente, ele está num momento muito particular que as empresas precisam se relacionar e estar mais próxima dos consumidores. As empresas que não estão fazendo isso neste momento estão com uma ruptura de marca e podem ter sérios problemas de posicionamento daqui para frente. Então, o consumidor, ele é o centro da jornada, ele é fundamental para a empresa e cada vez mais ele vai ser exigente, tanto com o posicionamento da marca, como ela se posiciona no mercado, como ela se posiciona com seus colaboradores, como ela se posiciona perante as situações críticas e sociais, que algumas marcas tiveram rupturas de imagem neste período de Covid por conta de posicionamentos não tão afinados de algumas pessoas da empresa, isso causou ruídos, e este consumidor ele vai ser mais exigente com uma série de coisas, não só com o produto. Então é fundamental que as empresas entendam a importância e como ouvir este consumidor. Eu acredito que nessa sua trajetória aí de quase 23 anos, você deve ter tido muito case de sucesso. Conta alguns pra gente. Então, eu tive alguns cases de sucesso. Ano passado foram 2 prêmios, né? O prêmio do Digitalks, que foi o principal deles o ano passado, como o melhor Customer Experience do Brasil. Então, foi uma união de vários cases, né? A banca julgadora não julgou um case, mas ela julgou a trajetória dos profissionais, então foi algo bem bacana. Mas eu tenho alguns cases já de longa data. O primeiro case, assim, é muito especial, que eu ganhei, foi uma operação de cosmético, também foi em 2004, por isso que a gente marca, né? Então, o primeiro prêmio a gente nunca esquece, foi pela ABT. E nesse case, foi um case de começou a fazer uma transformação digital para que as consultoras fizessem pedidos por outros meios e de uma forma muito mais cordial e de uma forma muito mais intuitiva e também, ao mesmo tempo, que se fomente o ecossistema colaborativo. Então, foi um projeto que a gente conseguiu colocar não só um outro CRM, outros canais, mas que isso impactou na vida social dela, porque a gente fomentou cursos, fomentou algumas situações que muitas delas não tinham o ensino médio concluído, então ela não conseguia ler o que estava no sistema para lançar o próprio pedido. Então, esse grupo de consultoras foram convidadas a uma educação de jovens e adultos. Então, foi um case muito bacana, que ele começou numa simples troca de sistema e ele se expandiu na vida das consultoras e no ecossistema. Foi um trabalho muito legal de 1 ano, e conversar, e eu cheguei aí em algumas escolas de educação de jovens e adultos, porque eu sempre me envolvi em projetos sociais, né, a vida inteira eu me envolvi em algum projeto social, né, estou em alguns agora com Covid também, e aí foi um dos primeiros, e no final do ano, quando a gente fechou o projeto, ele se tornou perpétuo, e a gente levou isso como um case, foi o primeiro. Foi muito legal. Depois disso, tive outros cases também. Tive um primeiro case internacional, que foi numa operação de antivírus, que era atendimento Brasil, e todas as línguas, todos os países que atendiam em língua portuguesa e línguas hispânicas também. Então, foi um case muito interessante, também ligado à transformação digital, ligado à implantação de novos sistemas, implantação de bot, implantação de aplicativo, foi toda uma rede de valor, teve uma redução em número de operadores por conta dessa atuação. Estes operadores que saíram da central, a gente capacitou e colocou eles para atender o nível 1, então a gente segmentou a central, a gente não perdeu nenhum colaborador, então a gente fez uma transição muito bacana nesse projeto, então eles foram capacitados para outras áreas, a gente sempre tinha demanda dentro da área de tecnologia, né? Até hoje é assim, então tem áreas de tecnologia que a gente tem vagas abertas constantemente, então foi um case muito legal, que a gente conseguiu ter um saving econômico na operação, implantação
de bot, de sistema de aplicativo em toda a cadeia de valor, e ao mesmo tempo os colaboradores que saíram do call center, eles foram capacitados para atender já o nível 1. Foi muito legal sincronizar tudo isso, né? Então foi o primeiro case nacional, o primeiro case internacional, né, seguido do outro, um ano seguido do outro, foi muito legal. E aí o ano passado a premiação máxima foi realmente um auge, um grande sonho, mas é tudo com muito empenho, com muita luta e nada cai do céu. Parabéns, viu? Você realmente é uma profissional excelente, senão você não teria ganhado essa quantidade de prêmios aí maravilhosos. Euripa, as pessoas que estão assistindo a gente agora, o que você recomendaria para as pessoas que querem implantar o Customer Experience dentro da empresa? Bom, o primeiro ponto é estudar qual é a estratégia que a companhia deseja de fato seguir. Por que ela deseja implantar o Customer Experience? Qual é a dor? Você está com uma questão de churning, você está com uma questão de receita agregativa muito baixa, o nível de promotores, clientes que são de fato apaixonados da sua marca está baixo. Quais são os drives objetivos do projeto? Então, aonde nós estamos? É o primeiro ponto. O porquê? Por que se quer implantar isso? Segundo ponto é criar, de fato, um projeto dentro da companhia para entender quem são os seus consumidores, né, com um mapeamento de personas. E aí um ponto importante, que o mapeamento de persona, ele não é feito com simplesmente um brainstorming com 3 ou 4 pessoas. A gente precisa ir para campo, a gente precisa estudar o consumidor, a gente precisa conversar com o consumidor dentro de uma amostra válida estatisticamente. Então, não é conversando com 2 ou 3 pessoas que a gente vai ter resultados de mapeamento. Uma marca, ela pode ter 10, 15, 20. A gente já mapeou marcas de esporte, por exemplo, ou uma marca de saúde, farma. Chegamos a ter mais de 100 personas diferentes. Então, isso você não pega simplesmente um brainstorm, precisa ser feito um trabalho de investigação de base, investigação a campo, pesquisas, focus group. Então, a mapa de persona é fundamental que seja feito numa metodologia adequada. O segundo ponto é, dentro dessas personas e dentro desses produtos, quais são as jornadas que eles trafegam. E dentro da jornada é um outro ponto também importante, que é segmentar a jornada. Então, a jornada na visão do consumidor, a jornada na visão da empresa, qual que é a jornada de sustentação, quais os sistemas que sustentam cada uma destas jornadas, qual é a jornada de aprendizado, quais são os aprendizados, competências, mindsets que cada profissional em cada um dos touchpoints de interação precisam ter. Qual é a jornada no leque numérico-financeiro, cada um dos touchpoints, cada uma das jornadas, quais são os indicadores que eu vou mensurar no final, no meio, e a jornada de satisfação. Então, eu vou aferir cada um dos pontos, ou quais são os pontos estratégicos, ou só no final, que eu vou aferir NPS, CSAT, NEV, Help Score, índice de esforço, ou um mix deles, né? Então, muitas vezes, alguns produtos, a gente faz uma composição de um índice de satisfação com um índice de lealdade, com sentimento, com a projeção dele sair ou a projeção dele aumentar a receita, quais são os touchpoints que eu tenho risco de saída, quais são os touchpoints que eu tenho risco, que eu tenho, aliás, oportunidade para um cross-sell e para um upsell. Então, isso tudo está muito bem drivado e segmentado em vários tipos de visão de jornada. E aí sim, com todo este material, a gente faz uma criação de um book, de uma estratégia corporativa de CX para, de fato, ser implantado. Drivando, de novo, dentro de cada um dos segmentos da empresa, dentro de cada um dos produtos em que ela oferta. Isso vai dravar ações de marketing, vai dravar inovação para novos produtos, ou ajuste de produto, de algum produto dentro de casa, vai estancar se eu estou com evasão de receita, perdas invisíveis. Então, né, como economista, eu trabalho muito forte em perdas invisíveis também. Então, aonde está o escape de dinheiro? A empresa, ela pode estar vendendo muito bem, mas os clientes estão saindo e eu estou com os custos muito elevados, onde eu consigo economizar em custos e onde eu consigo estancar
a evasão de clientes e, por outro lado, qual é o gatilho que essa empresa não está fazendo venda? É uma questão de marketing, é posicionamento de produto ou é qualidade do produto, que é algo muito exigido hoje perante algumas marcas, principalmente marcas de alto valor, que a gente vai se posicionar no mercado de luxo, o produto ele precisa ser já personalizado. Então a gente vai drivando tudo isso para aí sim fazer uma estratégia corporativa. E de novo, isso não é da noite para o dia. A empresa ela não sai, né, hoje num sábado e amanhã, né, vou fazer o plano. Segunda, eu estou completamente customer-centric. Não, isso leva um tempo de maturidade e depois, como que vai ser essa implantação? Ela vai nascer com uma área e ao longo do tempo da maturidade também. Existem metodologias para a gente aferir a maturidade empresarial em termos de customer experience, em termos de customer success, e ao longo do tempo isso se tornar de fato uma cultura e estar enraizado dentro da missão, dentro das missões e dentro dos valores da empresa. É fundamental que o cliente esteja dentro da missão, valor e propósito da empresa e sem nenhum tipo de barreira ou silos dentro da companhia. Se eu falo muito rápido, gente, desculpa, é o hábito. Eu sou muito assim, então eu tô me identificando, eu também falo muito rápido. É que você quer dar o maior número de informação possível. Eu acho que você falou muito bem aí, eu acho que as pessoas que estão querendo implantar, eles com certeza podem pegar as informações e já tentar inserir e entender que não é da noite pro dia. E agora voltando agora para o CSX Week, conta pra gente um pouquinho sobre a sua palestra, vamos deixar aqui o público curioso. Bacana. Esse é um tema que o pessoal me pergunta bastante, que eu vou conversar um pouquinho sobre como calcular e alguns insights de como calcular a implantação de uma área de CX, de uma área de CS dentro da empresa. Então, temos algumas ações que ela pode ser feita. Então, por exemplo, e métricas a serem aferidas. Então, a gente tem o ROI, que é o retorno sobre investimento, ou a cada R$1 investido, $1 investido na empresa, o quanto que eu vou trazer em termos financeiros. E o ROX, que é o ROIX, que é o retorno sobre a experiência. Então, gestores de experiência, quando eles levam projetos para suas diretorias ou para conselhos administrativos, se a gente for falar de uma empresa de capital aberto, é muito comum ele ouvir a seguinte frase: legal, você está me pedindo um investimento de X, porque vários projetos a gente consegue de fato fazer experiências legais com um valor monetário pequeno, mas algumas ações requerem investimentos um pouco mais elevados. Nesse momento, os gestores se deparam com a seguinte pergunta: ok, você vai gastar X, quanto que eu, empresa, vou ter de retorno com relação a isso? Então, eu vou dar alguns insights de como que os profissionais podem prover estes cálculos. Então, ele vai implantar um sistema de NPS, ele vai fazer uma troca de site, ele precisa investir num novo aplicativo, como que ele calcula o ROI, que é o retorno sobre investimento, e como que ele calcula o ROIX, que é o retorno sobre a experiência do cliente. Então, isso serve tanto para projetos de CS quanto para CX, porque o foco é proporcionar experiências e sucesso do cliente nas duas esferas. Então, os dois profissionais são abordados com este mesmo tipo de pergunta quando ele pede um investimento para melhorar o produto, ou quando ele pede um investimento para melhorar o call center dele. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas, como eu venho de uma formação econômica, né, de ROIX, numérica, já trabalhei em várias empresas em termos financeiros, projetos financeiros, inclusive, de perdas invisíveis. Então, eu vou unir um pouco das duas coisas num mindset aí em prol da experiência do cliente para ajudar esses gestores. Então, pessoal, eu não perco a palestra da Euri por nada. E você, empresário, que sempre se questiona quanto é que você vai receber pelo investimento que você está fazendo em CX e CS, esse é o melhor momento para que você entenda mais sobre o assunto. Então, para você que ficou interessado, não deixe de se inscrever no nosso site, que é o www.csxweek.com.br, que vocês vão receber todas as programações das palestras a seguir. Euri, para as pessoas que gostaram do seu trabalho, que querem te acompanhar, como é que elas fazem para te encontrar? Bom, eu tenho uma presença muito forte dentro do LinkedIn, né? Hoje o LinkedIn já está com 34 mil
e poucos seguidores, então todos os dias eu procuro compartilhar conteúdos. Eu também estou presente junto com a comunidade Customer Force, todos os dias nos grupos, dentro do meu blog ou do site, né? Meu telefone, e-mail, contato está abertamente no LinkedIn, no site, em todos os lugares, para quem quiser conversar, agendar um bate-papo, um benchmark, estou super aberta. Só procurar Euriale, não tem duas. Euriale Voidela, muito menos, né? Porque o nome é grego, o sobrenome é polonês, é um negócio, é uma mistura muito louca. Então não tem duas, e aí todo mundo me chama de Euri, então é muito fácil me encontrar, tanto no WhatsApp, por e-mail, nas redes sociais, e eu sou super aberta, apaixonada por conversar, como eu comentei, tiro 2 ou 3 horários ali todos os dias para agendar benchmark com profissionais de mercado pela comunidade, que é realmente para a gente fomentar conteúdo e aprender algo novo todos os dias. Então, a gente conversa com profissionais de diversas áreas, todo dia, todo mundo tem algo a ensinar, mesmo que não seja da nossa área, mas é um legado de aprendizado e troca todos os dias. Então, super aberto, quem quiser bater um papo, quem quiser agendar, agora é um café virtual, mas estou super à disposição de conversar com todo mundo e lá pela consultoria também. Então não se preocupe que todos os links para encontrar a Euri vai estar aqui no site, abaixo do vídeo, na verdade, é só clicar que vocês vão conseguir chegar até ela. Euri, eu gostaria muito de agradecer sua participação, parabéns pelo seu trabalho, você realmente é uma referência e estamos muito, mas muito felizes que você está participando do CSX Week. Muito obrigada! Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, tanto me representando pela consultoria e também junto com o CF, que a gente também vai ter uma palestra pelo CF. Muito obrigado pelos 2 convites, estamos juntos, cara.